dar seguimento ao oráculo e vamos conhecer a história da Maria Ângela de Jesus. Ela que é diretora, e eu tenho certeza que todo mundo aqui tem, eu tenho no meu celular, tenho no meu computador, não vivo sem. Imagina, que você já sabe o que é, né? Diretora da Netflix, vem pra cá, Maria Ângela de Jesus. Oi, obrigada, gente. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos aqui. É um prazer estar aqui conversando com vocês. E, em especial, vou agradecer a presença da minha família, que está aqui, sempre me apoiando, meu marido, meu filho, minha irmã, minha sobrinha e o sobrinho. A gente precisa, né, ter a família por perto, então vamos em frente. Ultimamente eu tenho... não posso deixar de agradecer a IDBR por ter me convidado. Eu fiquei muito honrada com esse convite, me senti super feliz, super... Que bacana, etc. É bom a gente estar perto e a gente estar conversando e trocando ideias e falando das nossas causas, que são muitas, que não são fáceis, como eu digo, mas estamos aí, estamos fortes e vamos em frente. Ultimamente eu tenho sido convidada para fazer palestras e apresentações e eu tenho feito questão de participar, porque eu acho que é muito importante a gente começar a mudar um pouquinho a visão que se tem sobre a gente, né? Chega, né? Vamos mostrar que a gente está aqui, estamos trabalhando, somos bons, temos excelência, somos capazes, a nossa cor não nos impede de seguir adiante. Então, acho que o Brasil precisa começar urgentemente a mudar isso. A gente precisa de exemplos, a gente precisa de modelos, a gente precisa se refletir, a gente precisa se refletir na televisão, no cinema, no teatro, a gente precisa se ver refletidos. E eu acho que, principalmente, a gente precisa contar a nossa história, sob o nosso ponto de vista, né? Porque até agora é uma questão que eu discuto muito com diretores e produtores, eu trabalho com produção, né? Que a história ainda é contada pelo branco, né? Precisamos reverter um pouco isso, né? Nós precisamos contar essa história, nós precisamos nos colocar. Eu sempre lembro que, até um certo tempo, eu me sentia até envergonhada de comentar situações de racismo, de preconceito que eu vivia. Até que chegou um momento que eu parei, eu olhei e falei, não sou eu que tenho que ter vergonha. Quem tem que ter vergonha é quem comete o racismo e o preconceito em relação a mim. Mas a gente, até nisso, a gente tinha um pouco de vergonha, né? Tipo, não vou contar que eu passei por isso. Não, a gente tem que contar, a gente tem que levantar a nossa voz, a gente tem que começar a colocar isso na mesa. Não dá mais para a gente fingir que não existe, né? Muita gente me fala, mas... Veja bem, o preconceito é social. Eu falo, não é social. O preconceito, ele acontece em situações que não tem. Eu brinco que eu digo, outro dia eu cheguei num hotel, toda arrumadinha, toda bonitinha, estou eu entrando, aí, óbvio, isso no Rio de Janeiro, Hotel Emiliano, vou dar o nome porque eu fiquei muito brava. Aí estou entrando, vem um rapaz, muito educadamente, não. Ele virou para mim e falou assim, posso ajudá-la em alguma coisa? Eu virei no primeiro dia, falei, olha, eu estou hospedada aqui, né? E tudo bem. No segundo dia, de novo, vem um outro rapaz, estou eu entrando, posso ajudá-la em alguma coisa? Eu falei, pode. Se você me deixar ir para o meu quarto, eu te agradeço muito. Aí ele, não, senhora, me desculpe. Aí eu virei e falei assim, bom, agora eu já virei senhora, né? Como eu estou hospedada, eu já deixei de ser você, o approach já foi outro. Então, assim, são essas pequenas microagressões que a gente sofre no dia a dia que nos derrubam em alguns momentos, né? Você fala, puxa, sério? E alguém vem me dizer que o preconceito é social? Não é social. Outro dia também eu ouvi uma questão interessante. Mas o Brasil tem 54% de negros, mas muitos se declaram pardos. Eu falei, não, a gente não se declara pardo, a gente nasce e alguém bota isso no nosso registro. Eu me lembro que quando eu tinha 14 anos, que eu fui fazer minha carteira de identidade, eu fui fazer e o rapaz colocou parda. Eu falei, não, eu não sou parda, eu sou negra. Não, você é parda. Eu falei, não, eu não estou discutindo o tom da minha pele, eu sou negra. A gente precisa se assumir, a gente precisa se colocar, porque a gente fica sempre naquele lugar que eu brinco, se você não tem grana, tudo bem, você é negra. Isso principalmente com nós, os pardos. Se você começa a subir na sua carreira, você vai virando branca. Eu falei, não sou branca, eu continuo negra. Eu faço essa provocação muito com os roteiristas, escritores, que trabalham, os roteiristas e diretores que
produzem séries, né? Eu fiquei muitos anos produzindo séries na HBO e agora na Netflix. E eu brincava com eles, que eu falava assim, se vocês fossem me representar como a diretora da HBO ou a diretora da Netflix, provavelmente vocês me representariam como branca, eu já estaria loira de olho azul, eu já não seria essa pessoa. Então, assim, eu acho que é isso que a gente precisa mudar. Eu tenho insistido muito nisso, a gente precisa ter espelhos, a gente precisa se colocar, a gente precisa levantar a cabeça e seguir em frente. Eu lembro que em 2001, a minha formação é de jornalista, né? Então, em 2001, a imprensa oficial me convidou para participar daquela coleção Aplauso, que fazia biografias de artistas brasileiros. E o Rubens Evald estava fazendo a curadoria da mostra, da coleção, e ele me convidou e me falou, Ângela, quem que você gostaria de biografar? E eu não tive a mínima dúvida, eu falei, Ruth de Souza, por isso que eu estou aqui com esse livrinho. Por isso que eu entrei aqui segurando o livrinho da Ruth, e foi um trabalho muito legal, muito bacana, que me deu muito orgulho. E aí, por que a Ruth? Eu lembro que eu dei entrevistas na época, eu falei que a gente precisa contar a história da Ruth. A Ruth foi nossa primeira estrela negra, a primeira brasileira atriz negra, indicada no Festival de Veneza como melhor atriz pelo Sim a Moça. Ela criou, junto lá com Abdias do Nascimento, o Teatro Experimental do Negro, passou por um monte de coisa, num momento que ainda era muito mais complicado, né? Porque eu digo que se hoje ainda é complicado para a gente, imagina 50 anos, 60 anos atrás, como foi o caso da Ruth. Então, eu falei, a Ruth é uma heroína, a gente tem que contar essa história, a gente tem que mostrar. E fiquei muito feliz na época, com todas as críticas que saíram, mas eu tive um momento muito emocionante, muito bonito, quando, na verdade, a minha sobrinha, que tinha 10 anos, me ligou para contar que a professora dela na escola estava lendo esse livro. E ela ficou muito feliz e falou, foi a minha tia que escreveu. Nesse momento eu pensei, isso que é bonito, numa escola de periferia lá de Campinas, a maioria dos estudantes negros, eles verem que é possível sonhar, que é possível chegar. Eles pensarem que eles estão perto. Poxa, que bacana, né? Que não é uma coisa distante, que não é um lugar que não nos pertence. Porque nós, nesse momento, a gente tem que tentar reduzir a nossa invisibilidade nas camadas sociais. Ainda em muitas camadas sociais, nós continuamos invisíveis, nós não somos vistos, nós não pertencemos, é como se nós não tivéssemos o direito de pertencer. E é isso que a gente tem que mudar. Eu lembro que há 2 anos eu fiz uma viagem internacional, eu fui para Washington, e me chamou muito a atenção. Eu fui um dia com meu marido e meu filho jantar num restaurante bacana, etc. E me chamou a atenção quando nós entramos, que eu vi 3, 4 mesas com famílias negras. E eu parei e falei, gente, a gente não vê isso no Brasil. E é tão duro, né? Eu olhei e falei, que bacana, eu não estou sozinha, eu tenho colegas, eu tenho pessoas aqui jantando comigo, não sou só eu e o garçom, né? Porque aqui em São Paulo, você vai num restaurante chique, é sempre isso, né? Nós não estamos lá, nós não estamos ocupando esses espaços. Parece que a gente não tem direito de ocupar esses espaços, e isso é muito duro. Na minha trajetória profissional, eu lembro que, logo que eu comecei a trabalhar, eu estava recém-formada, tinha acabado de fazer um curso na PUC de Campinas, de jornalismo, fui selecionada para trabalhar na Editora Abril, né, que foi uma grande oportunidade na minha carreira, e aí, de cara, eu fui trabalhar na revista Veja, que era a revista da época, a grande revista. E eu lembro que, trabalhando lá, eu tive um momento assim, que eu fiquei absolutamente chocada, porque eu lembro que, na época, a Miss Brasil, a Daisy Nunes, tinha acabado de ganhar o Miss Brasil, e eu fazia um trabalho meio, bem de estagiário. Eu lia as cartas dos leitores, né? Ficava ali lendo as cartas, entendendo o que eles queriam ver na revista, etc. E eu fiquei tão chocada quando eu comecei a abrir as cartas na semana que a Daisy tinha ganhado, e os comentários que estavam ali falando dela, era uma coisa que você fala, meu Deus do céu, quem são essas pessoas? Mas, enfim, né, a vida da gente também está aí, eu continuei na revista batalhando. Eu costumo dizer que nós negros, hoje, não basta que sejamos bons, nós temos que ser excelentes, né? Então sempre foi isso, sempre essa luta. E aí eu continuei trabalhando na Veja, fui crescendo lá dentro, virei repórter de cinema.
Fiz o que pude, o que não pude para seguir na carreira. De vez em quando a gente tem que blefar um pouquinho. E eu lembro que meu editor um dia me perguntou: Ângela, você fala inglês? Eu falei: sim, falo. Aí ele me entrega um texto da revista Times e falou: ok, então traduz esse texto. Quase morri, quase caí para trás, porque meu inglês não era nem tão bom. E aí eu falei: não, eu não posso perder essa oportunidade. É nessas horas que a gente vê, você fala assim: eu não posso perder essa oportunidade, eu tenho que ficar aqui, eu preciso trabalhar. A grana é curta, é uma tremenda oportunidade. Eu não tive dúvidas, né? Eu digo isso para lembrar que a gente tem que olhar e ver onde eu posso entrar, o que eu posso fazer, que nem o Tiago estava dizendo. Ok, não tenho uma oportunidade, mas eu vou insistir, eu vou continuar. E eu sei que eu peguei o texto, fui lá quebrar a cabeça traduzindo, isso era anos 80, final dos anos 80, não havia Google Tradutor, não havia internet, então tinha que ser na raça. Quebrei a cabeça, fiz e aconteci. Liguei para um amigo meu que falava inglês, falei: eu preciso da sua ajuda, porque eu não posso perder essa oportunidade. Morrendo de medo de perder o trabalho, falei: eu não posso perder essa oportunidade. Aí eu ia lendo o texto em inglês e a minha tradução, e ele foi me ajudando. Não, faz assim, consegui montar o texto, etc. Eu falei: ufa, consegui, vamos embora. No primeiro momento a gente pensa: putz, é duro, complicado, mas foi um grande incentivo. No dia seguinte eu me matriculei num curso de inglês e falei: não vou mais passar por isso, chega, eu preciso me formar, eu preciso estar preparada, tenho que estar preparada, a gente tem que estar preparados. Eu acho que esse é o meu lema, é perseverança, é se manter o teu sonho, é se preparar, é estar pronto para não ouvir coisas do tipo: olha, a gente não abre oportunidades para negros, porque os negros, em geral não falam inglês. Não, chega, né? Essa conversa já foi, né? E a gente ainda continua, muitas vezes, ouvindo em algumas empresas. E assim foi. Depois de inglês, eu fui estudar francês, estudar espanhol, estudar italiano. Como eu disse, é aí que entra a questão da excelência, né? Eu falei: não, já que é assim, vou aprender logo todas, porque ninguém vai ter desculpa para falar. Talvez alguém diga: mas você não fala russo. E não falo. Então, mas enfim, acho que essa é a batalha de todos nós, né? É de realmente tentar se preparar o máximo possível e não perder seu sonho. Quando eu estava entrevistando a Ruth, eu lembro que ela me falou uma coisa bonita. Ela comentou comigo, ela falou: eu sempre tive sonhos, mas a minha vida toda, quando eu era menina, as pessoas achavam que uma menina negra e pobre não poderia ter sonhos. Mas eu continuei com os meus sonhos, mesmo diante das dificuldades. E foi assim que eu venci. Eu sempre carreguei um pouco essa frase da Ruth, até porque me lembrava muito, também é uma coisa que minha mãe sempre me ensinou. Minha mãe sempre me falou: o que a gente carrega é o nosso nome, e o resto é bobagem. Então não faça nada que você possa se envergonhar depois, não faça nada que vá manchar o teu nome. Siga na tua carreira, siga na tua vida. E minha mãe nunca teve, engraçado, ela nunca questionou meus sonhos. Mesmo quando a gente estava naquelas situações complicadas, né? Eu venho de uma família simples, né? Tenho mais 2 irmãos, a vida era dura, era complicada, como eu digo, né? Batalhando hoje o que vai comer amanhã. E mesmo assim eu dizia, eu brincava, eu lia muito, a gente tinha muitos livros em casa, e isso para mim foi uma fonte de conhecimento, era também uma válvula de escape. E eu ficava ali lendo os meus livros, lendo uma coleção maravilhosa chamada Tesouros da Juventude. E eu lia e sonhava, eu dizia que, quando eu crescer eu quero ir para Paris. E falava: vou conhecer o mundo, vou viajar para todo lugar. E o que foi mais bonito nisso é que minha mãe nunca me questionou, nunca falou assim: larga de bobagem, isso nunca vai acontecer. Não, ela me ouvia e me deixava sonhar. Eu acho que é o sonho que nos move. Eu digo sempre, há muita coisa a ser feita, a gente tem muito para fazer nesse nosso Brasil, muitas questões, a gente tem muitas questões ainda para batalhar, para derrubar, mitos para a gente colocar abaixo, mas eu acho que o sonho é muito importante, manter o sonho é muito importante. Então, quando eu ouvi a Ruth falando isso, eu mantive essa frase comigo. De fato, permanecer no sonho, manter o seu sonho. E a perseverança de não desistir. Eu brincava tanto, eu falava tanto que eu queria viajar o mundo, que aí quando eu comecei, foi curioso, quando eu fui trabalhar na HBO, eu era produtora, repórter, etc., eu realmente comecei a viajar. E fui viajar pelo mundo todo, cobri Festival de Cannes, Veneza, Berlim. Aí
você fala, puxa vida, a perseverança e o sonho me trouxeram até aqui. Isso é muito bom. Hoje eu estou na Netflix, uma empresa que eu gosto muito de trabalhar, onde há uma discussão muito grande sobre diversidade. Nesse momento a gente tem falado muito sobre isso, diversidade e inclusão. Fiquei muito feliz quando eles me convidaram. Mostra o compromisso da empresa em chegar no Brasil, contratar uma diretora, mulher, negra, e colocar numa posição à frente da produção de conteúdo local. Isso foi muito importante e a minha decisão foi bem por conta disso. E a gente tem feito muitas coisas, muitos trabalhos, buscado conteúdos de temática negra, buscado atores negros, diretores negros, porque a gente precisa mudar essa realidade. A gente precisa urgentemente sair da invisibilidade. A gente precisa ocupar o nosso espaço. Eu quero dividir com vocês um vídeo da Netflix, uma campanha que a gente fez recentemente, que se chama Strong Black Leads, que é uma campanha com os talentos que nós temos. E é um vídeo que me deixou muito orgulhosa, porque uma das atrizes, são atores e atrizes americanas, né? E uma das atrizes é a Vanessa de Oliveira, que é a protagonista do 3%. Linda, maravilhosa, nossa brasileira, ali junto com todo mundo, fazendo esse vídeo. Por favor. This is a new day. Built from the ground, broken by legends. A day for our generation to see untold experiences of our blackness, representing a limitless range of identity, playing kings and queens of our neighborhoods, defeating larger-than-life forces, trying to flip our world upside down. We stand up on any stage and every screen. A day when black women are boldly the lead character, whether inmates or scholars. We're not a genre, because there's no one way to be black. We're writing while black, nuanced and complex, resilient and strong. This is not a moment. This is a movement. We are strong black leads. Today is a great day in Hollywood. Muito obrigada. Eu só queria terminar aqui com uma frase da poeta Maya Angelou, que eu admiro muito, uma mulher forte, bacana, livros maravilhosos, a autobiografia dela vale a pena ler, é muito bacana. E ela tem uma frase que ela diz: o preconceito é um fardo que confunde o passado, ameaça o futuro e torna o presente inacessível. É isso que a gente precisa mudar. Obrigada, gente.